Fantasmas e espíritos são iguais? Ectoplasma e ectoplasmia. O que é? Orbes naturais e paranormal, qual a diferença? Elementais, o que são? Espectro, o que é? Hoje vamos ver tudo isto no canal final de Fato ou Fake. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal final de Fato ou Fake. Hoje nós vamos falar aqui no nosso canal sobre alguns temas que às vezes são abordados de maneira errônea e até confusa por parte de alguns. Então nós vamos tentar esclarecer um pouquinho, embora existam muitos vídeos aí no YouTube que também façam esse tipo de explicação, mas as pessoas ainda estão confundindo um pouco as bolas, como dizia os antigos, né? Estão confundindo Lé com Cré. Zica. E aí pessoal, beleza, mano? Fico muito feliz aí mais uma vez fazendo um vídeo aí pra vocês aí junto com o Finord, na tentativa aí de explicar aí alguns erros que estão sendo cometidos e algumas confusões em relação a alguns fenômenos. É isso aí, Zica, muito obrigado. Vamos tentar aí esclarecer, ou pelo menos minimizar o máximo, para que as pessoas possam entender a diferença entre uma coisa e outra, como por exemplo fantasmas e espírito, ectoplasma e ectoplasmia, que a gente tanto fala aqui, o que é órbes elementais e também sobre o espectro. Ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar falando aí um pouco sobre fantasma. Bom, fantasma, na sua definição, é bem clara e curtinha. É uma entidade fantasiosa que já morreu. Isso, popularmente conhecido, é o fantasma. É um termo popular para definir o espírito. Então as pessoas chamam de fantasma. Espíritos, na verdade, pessoal, espíritos são almas, entidades sobrenaturais. Em suma, são a mesma coisa, embora algumas religiões entenda-se de outra forma. O exemplo no Japão, que a gente mostrou no vídeo anterior, um pouco da crença japonesa, acredita-se no Japão que o espírito não é um fantasma, né? O fantasma é mais ligado à lenda urbana do que à religiosa. É dessa maneira que eles veem. O espírito é uma coisa mais séria e fantasma é mais ligado a uma lenda urbana. Embora lá no final do túnel as coisas estejam todas ligadas na mesma coisa. Aí nós procuramos saber o sinônimo de fantasma. Sinônimo de fantasma nós temos assombração, almas e espíritos. E sinônimo de espírito nós temos almas e entidades. Para vocês verem como as coisas se ligam, né? É a mesma coisa pensada e acreditada de forma diferente. Existe uma grande semelhança. Acho que vocês notaram aí a grande semelhança entre fantasma e espírito. É uma questão só de cultura mesmo e mais nada. Desta forma, pessoal, o espírito ou fantasma, no caso, mais o espírito, para quem acredita só em espírito, é aquele que ainda pertence aquela alma que está desencarnada e pertence a essa dimensão, segundo a grande crença popular. Então o cara desencarnou e ele, por algum motivo particular e pessoal, não consegue ir para outra dimensão, segundo também a crença popular. Ele não consegue sair desse plano espiritual. Também, pessoal,
Para muitos, né, um fantasma é alguém que já faleceu e está preso entre esse mundo físico e um outro, por não compreender o desencarne do corpo físico. Por algum motivo, como já foi dito, um motivo particular próprio de cada pessoa, ele acaba ficando preso aqui, acreditando ainda pertencer a esse lado físico da matéria, essa coisa que ainda está vivo, para ser bem sucinto com vocês e bem mais claro. Então ele acredita estar vivo por aqui. Mas sempre é bom ressaltar, dizer, pessoal, que tanto o espírito, alma, fantasma, isso depende de cada cultura, né? Tem cultura que aborda os três da mesma coisa e tem cultura que já aborda o assunto de espírito é uma coisa, fantasma é outra, como por exemplo nós citamos agora há pouco o Japão. Eles acreditam mais no espírito do que no fantasma. O fantasma passa a ser sempre uma coisa de lenda urbana, já o espírito é uma coisa mais séria para eles. E as duas coisas dependem da interpretação de cada povo. Isso aí eu já não acabei de falar. E de alguma forma linguística ou religiosa, pois são a mesma coisa. É só uma questão linguística e religiosa. Assim como a alma possui, pessoal, o poder de revisitar o mundo físico, o espírito também seria capaz, uma vez que se trata do mesmo fenômeno. E ainda, pessoal, usando um exemplo, no Oriente fala-se sobre espíritos dos samurais que vagam em busca de vingança. Isso aí todo mundo, inclusive até em filmes, eles falam muito sobre isso, o espírito do samurai, o espírito do ninja, aquela coisa toda. Na China, por exemplo, também os imperadores e seus soldados mortos ressurgem em espírito da mesma forma, segundo a crença popular daquela região. E a definição é uma coisa muito simples, seria mais ou menos isso. O corpo, ou ser material análogo aos dos animais, é animado pelo mesmo princípio vital, seria o espírito ou a alma. A alma seria o espírito encarnado que tem o corpo a sua habitação. E depois nós teríamos uma terceira parte dessa formação, que seria o perispírito. E então o princípio intermediário, a substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito que liga a alma ao corpo. É a casa que abriga por um tempo, no caso a vida. Para nós que passamos uma vida, essa seria a casa do nosso espírito, seria a casa da nossa alma. A foto que se segue, pessoal, explica muito bem como é que funciona. Seria a alma, o perispírito e o corpo na formação da nossa matéria. Sem essas coisas, nenhuma delas seria possível. Precisamos do corpo, precisamos da alma, precisamos do espírito para estarmos aqui. Ok, pessoal? Bom, agora vamos falar um pouco de ectoplasmia, como é que funciona a ectoplasmia e o ectoplasma. Isso a gente está cansado de dizer. Vamos começar explicando como é que surgiu esse termo. Esse termo surgiu em 1894 por um pesquisador chamado Charles Richet. E foi definido a ectoplasmia como a esterilização fluídica do fenômeno e a substância exposta ou esterilizada à sua substância ectoplasma. Vamos explicar o que é isso, pessoal. E explicando, pessoal, portanto, podemos dizer que o ectoplasma, como vocês estão vendo nas fotos aí, é essa matéria branca que sai tanto pelo nariz, ouvido e boca. É um fluido de aparência sutil, presente em todos os seres vivos, como esse que nós estamos vendo na foto aí, pessoal. A ectoplasmia seria a captação desse material pelo espírito para fazer o efeito físico da coisa, ou seja, a materialização. Por isso que tem algumas pessoas que veem e outras que já não têm tanto poder de ver vultos, fantasmas, aquelas manchas negras, brancas que passam
porque a mediunidade ainda é pouca, mas todos nós temos. Então, alguns têm mais mediunidade e são capazes de ver esse tipo de coisa, porque esse material, o ectoplasma, está sendo roubado e transformando ele em ectoplasmia, ou seja, a materialização do espírito propriamente dito. Isso é muito interessante, pessoal. E tornando a repetir, é por isso que algumas pessoas às vezes veem vultos, massas brancas, cinzentas ou negras, e não têm a mínima noção e sabem porque a existência de tal fenômeno. Simplesmente é um espírito ou fantasma, como queiram, está naquele momento, naquele ambiente, tentando roubar, entre aspas, né, a energia, o ectoplasma, para só assim poder de fato causar o fenômeno da ectoplasmia, a materialização. É por isso que alguns veem mais frequência e outros com menos frequência, e tem alguns que nem veem, porque não desenvolvem essa habilidade. É bom sempre ressaltar, pessoal, que todos nós temos essa habilidade da materialização do espírito através da ectoplasmia. É que, como eu acabei de dizer, alguns têm mais sensibilidade e conseguem, às vezes até mesmo sem querer, acabar fazendo com que haja a materialização, né? E existe um acúmulo muito grande dentro do nosso corpo e de algumas pessoas, de alguns médicos, do ectoplasma. Todos nós temos. Ok, pessoal? Então agora, encerrando aqui a parte do ectoplasma, nós vamos falar sobre orbes. Bom, pessoal, todo mundo já ouviu falar muito sobre esse assunto, orbes, o que são, até porque eles chamam muito a atenção, principalmente quando tiramos fotos ou fazemos filmagens. Eles aparecem muito. Agora existe uma confusão muito grande entre um orbe natural e um orbe paranormal. As pessoas confundem poeira suspensa no ar com orbe paranormal. Seria a tentativa do espírito, quando se trata de paranormal, da materialização, ou espíritos, né? E existe um terceiro orbe, que são orbes ufológicos, que estão ligados ao orbe paranormais. Os naturais, segundo a ciência, trata-se de poeira, como todo mundo sabe, acabei de dizer, suspensa no ar. São partículas minúsculas de sujeiras suspensa no ar, levada pelo vento, que quando tiradas as fotos são filmadas, devido à sensibilidade das lentes dos nossos celulares, que são capazes de captar isso rapidamente, tanto na parte quando você tira uma foto ou você está fazendo um vídeo. Isso na condição, quando você está fazendo um vídeo ou tirando foto, aparece neste caso em particular, são poeiras suspensas no ar. O mesmo também ocorre, pessoal, com orbes sobrenaturais na sua captação. É a mesma coisa. A diferença é que a maneira de um aparecer, de se mostrar, é diferente do outro. Porém, os orbes paranormais, pessoal, tem uma característica fundamental, os paranormais. Geralmente são círculos opacos, leitosos, eu já falei sobre isso em outros vídeos. Ele é bem leitoso, opaco, e geralmente, ao contrário dos naturais, que são translúcidos e contêm múltiplos círculos dentro. Ou seja, os que são, é fácil de você entender, os que são paranormais são aqueles mais leistosos, são condensados, mais denso. E os que são naturais, feitos através da poeira suspensa no ar, eles são translúcidos e tem uma série de pequenos círculos dentro. E esses são os normais. Já os paranormais são mais, como eu acabei de dizer, mais leistosos, são mais densos a forma dele e não são transparentes. Eles são bem consistentes mesmo. Nas fotos que foram mostradas há pouco aí, vocês viram a diferença. Dá para se notar
que é aquele que é mais redondo e tem vários círculos dentro, são os orbes de poeira suspensa no ar. E aqueles mais densos são orbes paranormais. Existe também, como eu disse, um terceiro tipo de orbe, que é o chamado orbe ufológico, que seriam sondas, acredita-se que trata-se de sondas, ele é também bem compacto, leitoso, só que a trajetória dele é que é diferente. A trajetória dele parece ser uma trajetória manipulada, é uma trajetória inteligente e não aleatória como os outros, que vai para qualquer lado, para cima e para baixo, esquerda ou direita. Ali, no orbe que se trata, o orbe ufológico, ele parece que tem uma inteligência que os guia, assim como nesse vídeo que vocês estão vendo. Aqui, pessoal, nesse vídeo vocês podem notar a impressão que dá que é algum tipo de pena, algodão ou qualquer coisa parecida, mas não é. Ele é um orbe ufológico, vocês podem ver na hora que ele desce, é um pouco branco, depois se torna amarelo e agora está branco de novo. E se você olhar bem, ele parece realmente um disquinho, um mini disco voador. No caso, ele é considerado uma sonda ufológica. Agora, pessoal, nós vamos falar dos elementais e também um pouco de orbe, voltando um pouquinho atrás, retrocedendo um pouquinho, porque eles também, os elementais, estão ligados aos orbes, essas aparições dos orbes. A diferença do orbe paranormal, normal e dos orbes elementais é que os elementais são coloridos, são extremamente coloridos, são muito bonitos de se ver quando se é captado por uma lente do celular, na filmagem ou numa foto. O elemental é todo e qualquer espírito que cresce na natureza, segundo o esoterismo. É todo princípio divino após emanar-se do absoluto. Deve iniciar um processo de desenvolvimento incorporando-se à matéria. Isso é só para a gente ter um entendimento. Também são conhecidos como, dentro desse mundo de orbes, no que diz respeito aos orbes, e diz respeito principalmente aos elementais, esses elementais também são conhecidos como personagens fictícios que representam a natureza, que seriam capazes de controlar os elementos e representá-los. E são 5 tipos, né? Tem os silfos, que representam o ar, tem as salamandras, que representam o fogo, as ondinas, que representam o elemento água, os gnomos, que representam o elemento terra, e o Ace, que representa o elemento gelo. Então, por isso que eles aparecem, esses orbes extremamente coloridos e bonitos. Então, segundo o esoterismo, eles são essas criaturas que acabei de falar agora. Os silfas, salamandras, ondinas, os gnomos e o Isis. Eles estão dentro da nossa história, do nosso folclore, da nossa mitologia universal, sempre representado por essas pequenas criaturas. Mas nós os vemos dessa forma, de orbes coloridos. Agora, para dizer para você se aquele orbe verde, azul, amarelo, vermelho, como eu já tive a oportunidade de fotografar e de filmar, quais deles são, isso eu não sei dizer a você. Porque é uma infinidade que nós aqui conseguimos, através da nossa câmera, filmar e fotografar. Tanto o azul, o vermelho, o alaranjado, o verde, um verde mais escuro, um verde mais denso, né? E às vezes um verde cor de limão. E qual deles representa o silfo, salamandras, ondina, gnomos e ice, eu realmente não sei dizer. Mas que nós conseguimos, né? E a aparição desses orbes, ou dessas criaturas, segundo o esoterismo, só se dá por o meio de invocação, ou através, propriamente dito, dos orbes, eles aparecendo espontaneamente. Motivo pelo qual ainda não se tem resposta por que eles aparecem
em forma de orbes coloridos, pessoal. É muito interessante, nós temos aqui no nosso canal muitas fotos a respeito, tanto das nossas próprias filmagens, como também de outros canais que tiveram a sorte de filmar esses orbes, tanto normal, paranormal, né, e o ufológico, e esses que são conhecidos também como uma ramificação do sobrenatural, que são os orbes dos elementais, dessas pequenas criaturas que acabei de citar. Ok, pessoal? Isso seria os elementais. Agora nós vamos falar um pouco de espectro. Mas vale a pena ainda ressaltar, voltando aos orbes, pessoal, que esses nomes dados como silfos, salamandras, ondinas, gnomos e ais são nomes dados pela parte esotérica. Os orbes já é outra coisa diferenciada. Nós falamos aqui das duas coisas ao mesmo tempo para que vocês pudessem entender que são a mesma coisa com nomes diferentes, né? Os orbes, eles são vistos realmente. Todo mundo que tirar uma foto, que conseguir tirar uma foto ou fazer um vídeo, é capaz de enxergar e ver um orbe desde que ele surja na frente da câmera, né? Os nomes que eu acabei de falar, silfos, salamandras, ondinas, gnomos e ais, fique bem claro que são nomes dados pelo esoterismo, ok? Então vamos lá falar um pouco do isso que é espectro. Vamos falar da etimologia, que é a formação da palavra. A palavra espectro, pessoal, origina-se do latim spectrum, que significa visão, fantasma ou aparência. Se vocês prestarem atenção, eu estou falando do espectro lá em cima, no começo, quando começamos o nosso vídeo agora, nós falamos de fantasma, então uma coisa sempre está ligada à outra. Significa, vou repetir, visão, fantasma ou aparência, né? Alguns dos principais sinônimos do espectro, para vocês terem uma ideia, é aparição, fantasma, sombra ou sinal, e etc. Por aí vai, né? Essa é uma explicação etimológica da formação do estudo da palavra. Porém, pessoal, vale a pena ressaltar que espectro também tem outros significados. A palavra espectro, né, tem outros significados, como por exemplo, o espectro de luz, daí por diante. Então, quando se fala em espectro, no que diz respeito ao paranormal, nós estamos falando de fantasmas, espíritos, poltergeist. Mas a palavra ela é muito ampla, ela tem bastante significado. Então, quando se falar espectro, também está correto, não está errado. Ok, pessoal? Bom, pessoal, hoje, o vídeo de hoje foi esse, tentando elucidar e explicar um pouquinho do que são essas coisas para que não haja tanta confusão como a gente vê. Zica? É verdade, pessoal, a gente tentou aqui de uma maneira bem sucinta, simples, mostrar o que é, como diz o meu amigo Finor, de lé com cré, né? Para não misturar as coisas, as bolas aí. Porque existe uma confusão muito grande e às vezes a pessoa acaba falando aí que o cinza é azul, que o azul é vermelho e que o vermelho acabou se tornando roxo. Se é que vocês me entenderam. Então a gente tentou aqui no nosso vídeo de hoje mostrar um pouquinho do que de fato as coisas, separando uma da outra. É isso aí, Zica, nós tentamos separar uma coisa uma da outra, tentando explicar da maneira mais simples o que são essas coisas que acabamos de citar aqui. Como por exemplo fantasma e espírito, ectoplasma e ectoplasmia, os orbes, que isso dá uma grande confusão, as pessoas confundem poeira com paranormal, que não tem nada a ver, né? E existe os dois, orbes naturais e o paranormal. O paranormal com essas duas ramificações que acabamos de citar aí também, sobre o orbe ufológico e em respeito aos orbes dos elementais. Então tem essa ramificação, o orbe sobrenatural, o orbe ufológico e os elementais.
mas comprovadamente existe só esses orbes, os naturais e o paranormal, e essas duas ramificações. Falamos também dos elementais e agora um pouquinho do espectro, que se vocês prestarem atenção, está tudo ligado uma coisa na outra. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, dessas simples explicações, na tentativa de evitar mais confusão daqui para frente. Embora aí o YouTube esteja com milhares e milhares de vídeos mostrando e explicando a diferença dessas coisas. Ok, pessoal? Zica? Ok, pessoal, um abraço e até o próximo vídeo. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.